O assunto de hoje é sobre adiantar o caminho com uma bike no Caminho de Santiago, tá? Muitas pessoas não são ciclistas e querem essa experiência de estar em alguns dias fazendo o caminho para poder encaixar no seu calendário. Será que isso aí é uma boa ideia? Mais à frente aqui, eu vou colocar um vídeo sobre a atualização que o Acácio fez esses dias, diretamente do Caminho de Santiago, junto com a Natália, onde entra o doutor Ricardo, que conta essa experiência que ele teve lá. É uma pessoa que você visivelmente vê que é preparada para esportes, ele fala sobre essa experiência de bike, tá? Vamos falar sobre isso aí. Quando você tem essa ideia, ela parece realmente uma coisa fantástica, uma coisa super inteligente, porque se você anda 30 quilômetros num dia, ou se você anda 20 quilômetros num dia, você pode fazer 50, 60 quilômetros de bike, tá? Aí que entra uma coisa que você não presta atenção ou não sabe, tá? Ciclista é um tipo de peregrino que está extremamente acostumado e treinado com bike. Fazer o caminho de bike demanda uma força maior do que caminhar. Caminhar é mais fácil do que andar de bike em longas distâncias. Quando você pensa em adiantar o caminho, por exemplo, as pessoas querem passar as Mesetas, uma das regiões mais fantásticas que tem no Caminho de Santiago, eles querem alugar uma bike em Burgos e entregar em León ou em Astorga. A ideia disso vem de que as mesetas são território plano. Beleza, é plano, é mais plano que o comum, que a normalidade do Caminho de Santiago? É. Mas as mesetas têm esse nome porque ela tem algumas subidas e descidas muito pontuais, são como mesas, montanhas que estão íngremes, existe um chanfrado em cima, né? Como uma foto aqui que eu estou colocando para vocês, dá uma olhadinha como é a aparência das mesetas. E essas inclinações que tem lá, elas não são fáceis de se cruzar de bike para pessoas não treinadas. Até pessoas com um físico bom empurram a bike em alguns locais. Tem que levar em conta que uma bicicleta, o pedalar, ele demanda muito mais esforço cardíaco. O teu coração é muito mais exigido quando você está pedalando. Basta ver o que é um exercício de caminhada e o que é o exercício de bike dentro de uma academia. Então, não se engana achando que é fácil fazer 60 quilômetros por dia. Se você for alugar uma bike, recalcula isso e tenta pensar em 35, 40 quilômetros. Realmente, pode estar andando 2 etapas num dia, mas 3 etapas ou mais que isso pode ser extremamente perigoso para a sua saúde e para o seu físico, tá? Quando você pensa nessa ideia de ganhar quilômetros com a bike, você precisa pensar exatamente nessa parte, se isso vai te despender mais esforço e esforço até perigoso. Tá? Lembrar que você sabe subir uma ladeira a pé, você sabe fazer isso com tranquilidade, você sabe ir parando. Com a bike, você já não vai saber fazer isso se você não for uma pessoa treinada. Se você pretende fazer o caminho de bicicleta, leve em conta treinar no Brasil e entender o que são grandes pedaladas. O banco selim da bicicleta, ele dói em ciclistas, tá? Então, se você não estiver acostumado com isso, você pode ter grandes surpresas lá. É muito válido essa coisa de alugar uma bike por alguns períodos no Caminho de Santiago, mas você precisa saber calcular essa rota e saber o que você está ganhando realmente de tempo no Caminho de Santiago. Tá? Se você quer fazer o caminho a partir de Saint-Jean, vê o que significa fazer isso a partir de Saint-Jean para você. Se você quer passar por todas as etapas lá, se você não tem tempo suficiente, considere sair de outro lugar se você acha que a bicicleta vai ser realmente a salvação para você lá. Tá? E eu reforço, se você for realmente querer alocar uma bike, saiba desses detalhes. Entenda que você não é pegar uma bike lá e é simples como você ir até o clube na tua cidade, ou você fazer 5, 10 quilômetros de bike e num dia e no outro está descansando. Tá? Dá uma olhadinha então nesse vídeo aqui, que é essa atualização que foi feita com o Dr. Ricardo. Para os nossos queridos ciclistas, bikegrinos, né? Muita atenção, todos que vão já começar, sabem que nós estamos dando o apoio da mesma maneira que damos o apoio ao peregrino a pé. Nós estamos atentos, independente se você alugou ou não a bicicleta com bike line, não é necessário isso. Nós já estamos dando suporte para a Clau, que trouxe a bicicleta dela, estamos dando suporte para outras pessoas que estão com problema, chegam até nós, nós transportamos os malabike, nós estamos atentos a todos, para que não tenham acidente, para que realmente faça o seu caminho usando a bicicleta de uma maneira segura, né? Então, para esses que vão percorrer o caminho todo, maravilhoso, porque já sabem e já escolheram. Mas aqueles que estão fazendo o caminho de mochila e depois chega em Burgos, começa a ter bolha,
e quer, Cássio, você me aluga uma bicicleta para começar em Logronho, você me arruma uma bicicleta para começar em Burgos, e o que a gente tem observado, foi até um toque da nossa colaboradora Joelma, nossa voluntária mora aqui. Você, Cássio, as pessoas que estão alugando têm experiência? Como é que está isso? Por quê? Porque também é muito mais arriscado a pessoa pegar uma bicicleta que deixou de fazer qualquer tipo de exercício e fazer os 40, 50 quilômetros, do que aquele que vai seguir e vai fazer os seus 20 quilômetros a pé mesmo que tenha bolha. E eu não tinha me tocado nisso. Eu nunca me toquei nesse tipo de coisa, porque eu também achava que a pessoa que pegava uma bicicleta porque ela tinha uma certa estrutura e podia pedalar. Mas não, o caminho de bicicleta é até mais duro do que o caminho a pé. E o Ricardo está aí e ele viveu essa experiência, porque ele não estava pedalando. Eu aluguei uma bicicleta para o Ricardo, para o pai dele, e ele, eu sei que foi o maior esforço físico que ele fez, porque ele não tinha, mas eu não me toquei de nem fazer a pergunta. E eu agora tenho que estar muito mais preocupado com essas pessoas que querem pegar a bicicleta no meio do caminho. Eu vou daqui a León em 4 dias ou em 3 dias. Gente, eu tenho que estar atento, porque o coração dispara, a pessoa já não anda de bicicleta há muito tempo. Hein, Ricardo? Se você quiser até falar o perrengue que foi esse esforço físico, eu sei que você fez de bicicleta, mas não foi fácil, porque você não estava treinado em fazer o caminho de bicicleta. E isso está passando com muita gente. Não, e não é só você, com mulheres que estão pegando a bicicleta. E eu sei que está sendo muito mais difícil do que está fazendo a pé. Eu acho que isso é muito importante, Cássio. Eu, sinceramente, meu planejamento era fazer Burgos até León, né? E a ideia era fazer 60 quilômetros por dia. Eu fiz 63 quilômetros no primeiro dia e estava ventando muito, né? Eu peguei, Isso aí. eu dei azar, tá? Então, assim, eu pedalava e não saía do lugar. Mas foi exatamente o que você falou. Eu não É, tinha nenhum preparo de bicicleta, meu pai muito menos, né? E aí eu fui alugar para meu pai a bicicleta elétrica, isso aí. mas obviamente a bicicleta elétrica dá um auxílio absurdo, mas ela é uma bicicleta, né? Eu até imaginei que ela fosse uma mobilete, que fosse Não. andar apertando um botão, apesar de você ter me alertado o contrário. E meu pai desistiu no primeiro dia, nos primeiros 63 quilômetros, não conseguiu mesmo, o joelho estoura. E eu desisti no terceiro dia, fiz 180 quilômetros, o quarto dia, a quarta etapa que eu me planejei de fazer, eu não consegui fazer mesmo. Porque Então, é acho duro, né, isso... Ricardo? É Não, é duro. muito duro. E aí eu vou te falar que eu acho que eu fiz 60 quilômetros desses 180 quilômetros empurrando a bicicleta. Porque nenhuma É, capacidade de eu subir uma ladeira. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí são as coisas do caminho, né? Que o Acácio me ligou pedindo para eu ajudar a Karina, né? Que era isso. uma bicigrina com experiência, que estava passando por dificuldade e, como sempre, ela que me ajudou, né? Apesar de eu ter ajudado ela, mas a conexão foi maravilhosa. Lembrar que esse conteúdo nosso aqui é um conteúdo mais técnico sobre Caminho de Santiago. Eu peço para você dar esse like para a gente, para ajudar o nosso canal a levar essa informação. É uma informação que salva muito peregrino de cometer erros de programação no Caminho de Santiago. Você sabe que os nossos assuntos são um pouco mais sérios aqui, não é um lugar onde a gente fica mostrando somente fotos e coisas bonitas do Caminho de Santiago, isso tem bastante, tá? Eu também tenho a mentoria do Caminho de Santiago, esse processo que são 65 aulas técnicas em vídeo que passam sobre esses assuntos de forma mais densa e que tem preparado muitos caminhantes para o Caminho de Santiago. A gente trata do caminho francês. Tem links abaixo disso aqui e tem links da nossa página para você entrar em contato com o nosso trabalho. Fica inscrito nesse canal. Esse canal traz sempre novidades, a gente tem sempre vídeos aqui, como esses que falam sobre partes técnicas do Caminho de Santiago. Se você tem essa ideia de pedalar no Caminho de Santiago em partes dele, ou conhece alguém que fez isso, ou já fez isso, deixa o teu comentário aqui embaixo contando como foi essa experiência tua, se você recomenda, se você não recomenda. É sempre bom essa observação das pessoas que têm experiência ou vontade de fazer isso, e gera muito mais
informações para quem está lendo esses comentários e para quem está assistindo esse vídeo. Um abraço e fica com a gente aqui no canal, que é um lugar onde a gente fala de Caminho de Santiago. São 22 anos já que a gente faz isso. E esse trabalho é um trabalho de informação, informação com consciência, informação com seriedade, informação autorizada direto da Espanha, informação que não sai da cabeça de uma pessoa só, apesar de bastante experiência que esse grupo, tudo que tem de Caminho de Santiago, faz. Se você tem esse interesse em fazer Caminho de Santiago de bike, vai até o nosso site, o link está aqui abaixo, que tem um grupo só sobre peregrinos que fazem o caminho de bike, e eles trocam muita informação. E se você é um marinheiro de primeira viagem nessa ideia de fazer o caminho de bike, entra lá e pede informações para os peregrinos mais experientes sobre essa experiência de bike e vê como eles treinam, vê como você precisa treinar e se preparar para isso também, para não passar dificuldade lá, para que o caminho seja gostoso, para que o caminho seja satisfatório, para que não seja uma penitência, tá? Então, o que você imagina que pode não ser bem assim, tá? E você pode realmente decidir de forma mais consciente sobre esses seus passos a Santiago de Compostela.